Título: Espíritos em condições medianas. Eric Stanislas. Comunicação espontânea. Sociedade de Paris, agosto de 1863. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações, ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servirmos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que une a todos? Ó irmãos, quanto bem por toda parte que de sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será ortogado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou essa noite, ouvi, compreendi e vou procurar a meu nuto cumprir o meu dever e instruir a classe de espíritos imperfeitos. Ouvi eu, estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tantos, mais intensos quanto difícil me era compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quantos vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem encontrar-se em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós, então, fortemente tocados quantas vezes lhe é dado, reconhecendo-se, entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular e em geral de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Eric Stanislas. O guia do médium. Meus filhos, este é um espírito que sofreu por muito tempo transviado do bom caminho. Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é de um feliz, porém, ele aspira à felicidade e não sofre mais. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete, afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. Título: Senhora Ana
Belleville, jovem mulher falecida aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade, vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devota, ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum, a uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência, sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases de sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural de seu espírito jamais abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria. E era isso que aprendia a vida. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e eminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentiu todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda. Tem que mais não foi que dolorosa agonia, evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigado pelo interesse que vos mereço. Demais fostes para mim, como bons parentes, pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Pergunta: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez? Resposta:
Ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente liberada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Pergunta: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Resposta: um passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis revelar-nos esse passado? Resposta: ó, deixai que o esqueça um pouco, paguei-o tão caro. Um mês depois da morte? Pergunta: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: muito obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance. O fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos, o desejo ardente de viver por amor dos filhos fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual! Que alívio experimentaria nos últimos momentos, e quão fácil teria sido a separação, se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava, mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles.
inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Pergunta: podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o passado que deplorais? Resposta: meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse, e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. 6 meses depois da morte, pergunta: agora que um tempo assaz longo se passou, desde que deixastes o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupação no mundo espiritual. Resposta: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre, caridoso e bom se sobreleva ao risco que humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Ana. Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma do corpo? Resposta do espírito S. Luiz. Resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis ou, ao menos, por ele, como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defesso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de moto própria à vida desde que ela tenha atingido o seu termo, e uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar este modo a sua existência. Como provação para o espírito, ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita
prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Estes casos são excepcionais e não fazem regra, tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre arbítrio da alma que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pode até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessidade de sofrer. S. Luiz. Nota: poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral motivada como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispíriticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte, é a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a praticagem desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso, e não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Título: Espíritos sofredores. Subtítulo: O castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo
presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que por fim, senhores de uma consciência e vendo segura presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. Mau espírito, no exercício de sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa do atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, séculos e de repente o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda. Até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda então que um grande vácuo se faça nele e em torno dele chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está, ameaçadora, e ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Queria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer estendido numa enxerga ou num leito. Que importa? O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons, a alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos que o cercam: retenham-me, eu vejo castigo impossível. A morte sela-lhe os lábios esmoecidos, enquanto os assistentes dizem: descanse em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente o que já vira.
apavorido ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez, castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Georges. Nota: nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Subtítulo: Novel. Nota: o espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda, por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos flutuando no éter davam-me a ideia de uma aventura a que eu não poderia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tediosos desesperos, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava toda uma ordem de sensações desconhecidas ou, antes, reencontradas. Invadiram-me simultaneamente, como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerbada da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata
Chamaste-me finalmente pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me. Orei, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Novel. Título: August Michael. Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico, sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda de carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações: 8 de março de 1863. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março. Já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai, para que Deus me conceda repouso. Ó, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó se sofro! Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para me perdoar. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Nota: o médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. 11 de maio. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos,
podeis beneficiar-me com as vossas preces, não os esqueçais. Eu vô-lo suplico, vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma, e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho, posso falar e agradeço a Deus que mo faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Nota: a insistência do espírito para que se orasse sobre seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Subtítulo: Espíritos sofredores, exprobações de um boêmio, Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, que me concede a graça do seu perdão, pedi ainda por mim. Eu vô-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Conceda-vos Deus a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegue na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Quem sacrifica os instintos brutos, a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são
raciocínio sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhes dei abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus, ante o Senhor, a cobrir-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instruções do guia do médium. Esse espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas, antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além-túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal cujo termo não prevém e o qual prefeririam o nada, mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Subtítulo: Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. O espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth, ou Lisbeth. 1. Quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos sofrimentos que passa? Resposta: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. 2. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Resposta: não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus. Importa no desejo ardente de uma
reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente, recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Nota: este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, predispõe-no, porém, para ela. Eis tudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado, meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos. Encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. 3. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil, e assim tomarei proveitoso o arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Resposta: tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés, e oprimia ainda mais os que sob ele se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmagava cedo ou tarde as mais altivas frontes. 4. Em que época vivestes? Resposta: há 150 anos, na Prússia. 5. Desde então não fizestes progressos algum como espírito? Resposta: não. A matéria revolta-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a brônzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças, a renovarem-se incessantes, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se molda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna Geena. Ó sim,
eterna. Nota: provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso, certo quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. 6. Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confia na sua misericórdia. Resposta: dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes hoje aqui? Resposta: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Pergunta: desde quando vedes a esse espírito? Resposta: não há muito tempo. Pergunta: e desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Resposta, depois de longa reflexão: sim, tendes razão, foi daí para cá que principiei a vê-lo. 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o perdão e misericórdia infinitos? Resposta: oh, como desejaria que assim fosse! Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos aflitos filhos. 9. Pedi de coração e sereis ouvida. Resposta: não posso, tenho medo. Oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece: ainda estais aí? Resposta: sim, obrigada. Não me esqueçais. 10. Vinde inscrever-vos aqui todos os dias. Resposta: sim, sim, virei sempre. O guia do médium: nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e, notadamente nas suas causas, visto serem lições que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte da água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte da vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes, e quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto dizem aos vossos irmãos: aí estão os perigos, lá os escolhos. Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros.
fazeis por merecer-lhe o amor. Saint Paulin. Subtítulo: Príncipe Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Oran, príncipe russo de outros tempos. Pergunta: querei dar-nos algumas minudências sobre a vossa situação? Resposta: ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me o Senhor a mim, déspota orgulhoso, espiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que não se esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha, fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Nota: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho, a um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis, mas quando o vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Pergunta: tendes consciência das vossas faltas, e isso é já um passo para a regeneração? Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento para muitos espíritos. O sofrimento é um efeito quase material, visto como atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo fim, sendo-me antes preciso recomeçar a aprovação. Pergunta: e esperai fazê-lo em breve? Resposta: ainda não sei.
pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Resposta: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio, poderoso então, sucumbi ao orgulho causado de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre, o espírito ganhar em ciência, mas não em virtude. Sábio ambicioso, vendi a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio de vossa graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para o bem, para Deus. Irmãos de sofrimentos, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos, e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O Guia do Médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito, por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade? Desvanecei tais dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz:
Para que mais caminhar se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem, pois bem, aproveitai-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Título: Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Nota: esse espírito, sem que o médium conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida. No dia seguinte, o espírito prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, libertado com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos. Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto. Se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito, vivei no seu amor, orai, e a morte para tantos temerosa vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta: onde foi achado o vosso corpo? Resposta: não muito longe de vós. Nota: o Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico, do qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente se encontraram um resto de cadáver encalhado entre Blainville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas, apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio L'Alert por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. Nota: a 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo e espontaneamente a seguinte
comunicação. Sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas e depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vô-lo suplico, oxalá este desastrado fim de uma vida infeliz, vida terrena, vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic. Subtítulo: Ferdinand Bertin. Nota: um médium do Havre evocou o espírito de pessoa dele conhecida que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes sofredores. Seguiu-se então a seguinte comunicação espontânea: estou num medonho abismo, auxilia-me, ó meu Deus. Quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda a parte o marulho das vagas e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a morte passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo meu corpo e o que há pouco senti era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento, orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição. Bem a precinto, conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro, tende piedade. Não me repelais, nós nos salvaremos, os dois, sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me sem que os meus reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo, meu corpo balouçado pelas ondas. As preces da minha mãe serão ouvidas, pobre mãe. Se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como Marte e não como infeliz castigado. Ó, vós que o sabeis, sereis implacável? Não, certo, intercedereis por mim. François Bertin. Desconhecido inteiramente, esse nome não sugeria sequer à memória do médium uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes.
Mais tarde, soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês. 6 dias, portanto, depois do sinistro, o indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem no momento em que se julgava ao abrigo da morte, não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a este, em vez de o fazer a qualquer membro da família, é o que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como esse médium, posto que a morte remontasse alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas, ao mesmo tempo, se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala, logo após, da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo, da falta cometida, sofro continuamente. E se, por momentos, permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma, mas, ó, o abismo, escancara-se o terror e o sofrimento, absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim, como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará
o comunicar convosco? Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se a este espírito as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Eis as perguntas: quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando fizestes, parecieis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Resposta: em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas em fúria, provando incessante este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntaste se manifestei muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível ainda estou. Penso que, para junto do médium, fui trazido por força estranha à minha vontade, e coisa inexplicável servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso. Persuadido de que ele me pertencesse, agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular mas ei-lo que vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Depois de ser muito animado, o espírito ajuntou: eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ser tido por Marte quando, em verdade, o não fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Comentário de S. Luísa. Esta comunicação. Esta confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da grave morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira. E reparai que uma ideia o persegue. O pesar de ser tido como Marte será tomado em consideração, essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo
que o trilhe a passo mais firme e resoluto. Subtítulo: François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em Reticências em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético e também bom médium escrevente, viu, num desses sonos, o Sr. Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Pergunta: que pretendeis de nós? Resposta: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem, venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem, desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei com que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem. E não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usuário e guardaram-me o cobre. Por que não mo querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Pergunta: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro? Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Resposta: não, eu não poderei viver na pobreza, preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Pergunta: foi-lhe feita a seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade: sofreis? Resposta: oh sim, sofro, piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é a minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi por muitos motivos de escândalos, tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado, orai, para que eu esqueça os bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. François Riquier, Rue de la Charité, número 14. É curioso ver se este espírito indicara a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-lo e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes, experimentava ansiedade bem cruel para um usuário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente, por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o estado e predispô-lo ao arrependimento. Subtítulo: Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando
pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso na disposição do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. 1. Eis-me aqui eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-lo, dizes tu. Que palavra vaga, onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século, que sei eu, se as horas o não dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que o rochedo roreja. Este dia, execrando, maldito, pesa sobre mim, como avalancha de chumbo. Eu sofro, em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquece a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. 2. A minha desgraça aumenta dia a dia proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia nas quais, esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam agora o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma, vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho eu, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora, minha alma dessecada é tão miserável. 3. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acredita que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são? Durmo eu aqui? Quero ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim.
além de fazeres com que outros mais também se ocupem? Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandones, pois. 4. O Espírito Luís. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena, beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas, quereis saber, foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus. Visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade, não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento, tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem. O vácuo se lhe fez em torno, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma, e isto lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra, pois bem, é ainda ele que a persegue, verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. S. Luís. 5. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e aberto vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que diz são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos da verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, repelindo soluços do arrependimento francamente patenteado só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. 6. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas corretamente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me
Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada qual na esfera que lhe é própria, assim os espíritos, segundo grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhe subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem rápidos quais flechas para o fim único e almejado, Deus. Rastejo ainda, mas não odeio mais. E concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Nota: na comunicação a seguir, Claire fala de seu marido que muito a martirizara e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. 7. Venho procurar-te, a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma, superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade, nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho onde tudo fulgura ao brilho desse Deus que por ele é negado. 8. O guia do médium. Vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Félix, superficial nas ideias como nos seus sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico. Em reencarnar nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que lhe desvirtuaram a existência, então maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Georges. Subtítulo: Estudo sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas há condições que de uma turba enorme
que vive neste mundo honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade. O que lhe bastava hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens, então, por assim dizer, no seu elemento, não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos e vestes limpas e brilhantes por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquicas e deboches, e de tal modo esses espíritos se identificam com esse modo de vida que chega a constituir-lhe uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima de sua esfera, e assim se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim, permanecerão enquanto rebeldes ao progresso, mas com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam, elevam-se-lhes por fim as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração.